Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Eu sou Leila Rocha de Oliveira e Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, interior de São Paulo, e é uma alegria estarmos juntos nessa manhã de domingo, como todos os domingos temos feito, para criarmos uma grande rede de esperança, de fraternidade, de paz sobre todo o nosso planeta Terra. Aproveitamos para saudar os amigos que vão chegando nessa manhã de domingo. Um abraço para Laudinário, para o Pedro, para as crianças, para a Nadir, saudade Nadir, um abraço para a Janete, um abraço para todos que agora se encontram aqui conosco. Todos os domingos nós temos feito o Evangelho no Lar, que é o momento que convidamos Jesus para o nosso lar. Bom dia, Suzy, seja bem-vinda. Geraldo, que bom você aqui conosco mais uma vez. Sueli, muito bom dia a todos vocês. O Evangelho no Lar não é ler o Evangelho. Ler o Evangelho nós devemos ler diariamente, se possível, várias vezes ao dia, até se tivermos oportunidade. O Evangelho no Lar é um dia e hora previamente combinado com os benfeitores, com os nossos protetores individuais, para que possamos fazer esse envolvimento espiritual no nosso lar, e essa energia ela vai se expandindo e vai envolvendo também toda a nossa vizinhança. Quem mora num prédio vai envolvendo todo o prédio, quem mora numa casa vai envolvendo todos os vizinhos, e essa energia vai se expandindo e vai percorrendo o nosso planeta. E é um momento muito importante. Bom dia, Márcia, bom dia, Daniele. Sejam bem-vindas, Niva. E é uma alegria estarmos aqui juntos. José Roberto, Regina, Dona Adélia, toda a família, que a doce paz de Jesus esteja presente no coração de cada um de vocês. Nós vamos iniciando, como sempre, o Evangelho, como que nós fazemos? A gente lê uma página, um livro de mensagem, um pequeno trecho, se for um trecho muito longo, fazemos uma prece, vamos entrando nesse clima espiritual. Lemos um trecho do Evangelho. Quem nunca fez o Evangelho pode começar, deve começar desde a introdução, começar desde o início. Como nós já lemos o Evangelho algumas vezes ao longo desses 50 anos ou mais, nós abrimos ao acaso. Até porque, às vezes, aquele acaso não existe, mas abrimos assim de uma forma aleatória. E lemos o Evangelho, vamos comentando, ao final fazemos uma prece. Quem tem criança, temos muito material apropriado também para a idade infantil, e devemos sim convidar as crianças a participar. E elas gostam muito quando desde pequenininhas elas são convidadas para esse momento. Elas querem ler, elas querem fazer a prece, mesmo se elas não sabem ler, mas elas querem. E nós vamos estimulando, vamos ensinando a criança a ter Jesus no coração. Então, bom dia a todos, também particularmente aí, nossa querida Eudócia, né, sempre presente, o Everton, o Evaldo, né, o Evaldo Júnior, Lívia, e os nossos amigos de sempre, né, mais especialmente aqueles de um pouco mais distante. A Leila lembra que o Evangelho, ele deve ser lido diariamente, entretanto, reconhecemos as dificuldades que nós temos até para reunirmos-nos em família, né? Então, por isso aí já a proposta, né, de fazer o Evangelho no Lar, um dia e uma hora por semana, né, com previamente combinados. Temos evangelhos, inclusive, que eles falam de bolso, que é aquele evangelho pequenininho que podemos carregar sempre conosco, e aonde estivermos,
entre um intervalo e outro, podemos pegar um pequeno trecho, ler, e ali a gente já muda o nosso padrão vibratório. Bom dia, Regina Okada, seja bem-vinda. Mas nós vamos ler um trechinho desse livro Vinha de Luz, por Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Nós vamos abrindo aqui uma página, abri a página 17. Emmanuel dá o título Auxílio Eficiente. E é uma mensagem que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 2. E abrindo a sua boca, os ensinava. Olha que coisa linda. E abrindo a sua boca, os ensinava. Como que nós temos aberto as nossas bocas? Será que temos aberto a boca para ensinar? E Emmanuel diz, o homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. Em geral, quem recebe autoridade cogita de encastelar-se em zona superior. Quem alcança patrimônio financeiro elevado costuma esquecer os que lhe foram companheiros do princípio e traça linhas divisórias humilhantes para que os necessitados não o aborreçam. Quem aprimora a inteligência, quase sempre, abusa das paixões populares facilmente exploráveis. E Emmanuel vem falando sobre a política, sobre o comércio desleal, sobre o intelectualismo vaidoso. E ele vai falando, raríssimos são os homens que ajudam a escalar o monte iluminativo. Pouquíssimos mobilizam recursos no amparo social. Jesus, porém, traçou o programa desejável, instituindo o auxílio eficiente. Observando que os filhos do povo se aproximavam dele, começou a ensinar-lhes o caminho reto. Começou a ensinar-lhes o caminho reto, dando-nos a perceber que a obra educativa da multidão desafia os religiosos e cientistas de todos os tempos. Quem se honra, pois, de servir a Jesus, emite-lhe o exemplo. Ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. Nesse momento, Senhor, embalados por essa mensagem tão bela, tão profunda, que nos envolve a acústica da alma, nós vamos convidando aos benfeitores amigos que representam Jesus nesse momento em nossos lares. E vamos dando início a mais esse evangelho no lar, pedindo a tua presença entre nós. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. E assim seja. Queridos amigos, aproveitando, antes do Roberto abrir a página, mandando um abraço também aqui para Maria Petrina, para Evelyn. Bom dia, sejam bem-vindas, muito bom vocês aqui conosco. Bom, aqueles que chegaram depois, então, meus cordiais, minhas saudações, né? E um bom dia, um bom domingo. Então, como de hábito, nós fazemos uma leitura da mensagem que é aberta ao acaso. Esse aqui é o Evangelho, é um exemplar. Temos outros, pode mostrar isso daí, Leila, por favor. O meu já é uma tradução. É uma versão da Boa Nova. Diferente um pouco. Isso, mas na formatação. E o conteúdo é lógico que permanece inalterável. Assim sendo, como fazemos, e aí a sugestão também não é uma obrigatoriedade, que eles quiserem fazer na sequência, excelente. Então vamos abrir ao acaso. Hoje eu vou pedir a Leila para abrir, por favor, Leila. Lembrando, quem ainda não colocou o seu copinho de água, sua garrafa de água, se desejar colocar, aproveitem. Ok. E a mensagem é bem apropriada, meus irmãos e minhas irmãs. Está lá no
capítulo 5. Por favor, quem estiver aí com o Evangelho, abrindo capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos é o título. E no item 14, e vamos ler somente este item 14, que é uma mensagem sobre o suicídio e a loucura. E o comentário é do próprio Kardec. Nós vamos ler, aliás, os 14 e 15. Dá, né? Dá. Um pouquinho mais de meia página. Lembrando que nós estamos no Setembro Amarelo, ou seja, é um mês em que todas as instituições religiosas, de um modo geral, e particularmente a nós espíritas, falamos muito sobre o suicídio, suas tentativas, né? Então é um mês de alerta. E começando o comentário, nesse suicídio e a loucura, Kardec nos diz assim: a calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. O mestre Leonês aqui ele está dizendo o seguinte: existe uma vacina para o suicídio. Porque há muitas situações em que as pessoas se suicidam ou elas enlouquecem. Então, a confiança no futuro, ou seja, fugindo do ambiente terra a terra, vamos adquirindo os tesouros do reino dos céus, como o Mestre Jesus nos aconselhava. E continua dizendo: com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Aqui também um outro alerta. É necessário que nós nos munamos, que nos vistamos, que estejamos equipados com a coragem para encarar as vicissitudes. Quiçá que tenhamos sido nós a provocá-las, ou pelas causas residentes na vida atual, na relação que nós temos, nem sempre construídas dentro de alicerçamento no bem, ou em outras existências. Então, que a falta dessa coragem não nos permite, não nos dá condições de suportar essas vicissitudes, daí resvalando para a loucura. E continua: ora, se encarando as coisas deste mundo de maneira porque o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força, que a coloca acima dos acontecimentos, lhe preserva de abalos à razão, as quais, se não fora isso, a conturbariam. Leila, com você. Então, Kardec ele vem dizendo que com o Espiritismo, porque o Espiritismo ele é uma religião que esclarece, é uma fé, não é uma fé seca, é uma fé robusta, porque quando nós vamos entendendo a realidade da vida, por que estamos aqui, entendendo que existe um mundo espiritual, que essa existência é apenas uma passagem muito rápida diante da imortalidade, que não adianta fugir, porque fugindo nós não vamos encontrar a paz que nós acreditamos que iríamos encontrar, porque quando a pessoa acredita que a morte é o nada, é o fim de tudo, ele pensa, bom, eu morrendo, todas essas dores, todos esses sofrimentos, todas essas decepções que eu estou passando vão cessar. Seria, ora,
Seria muito bom. Nada de ruim mais vai acontecer comigo. Quando nós temos o esclarecimento que o caminho do suicídio é um caminho muito doloroso, é um sofrimento muito grande para o espírito, e quem já leu o livro de Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, e ela ali vem relatando como que é a região do mundo espiritual, aonde se encontram os suicidas, a pessoa vai entender, não adianta fugir. Não adianta porque, do outro lado, neste momento, o caminho do suicídio vai ser pior ainda. Eu preciso enfrentar as minhas decepções, as minhas dores, às vezes a solidão, mas eu preciso sair daqui vencedor. É isso que Kardec vem dizendo, que o Espiritismo ele vai dar esse suporte ao homem, não somente porque ele ouviu dizer, não se suicide, mas ele vai ter o esclarecimento. Isso que Kardec vem colocando. Ok. Damos continuidade, então, à leitura, né? Vamos lá agora no item 15. E ele ainda diz assim: o mesmo ocorre com o suicídio. O que é o mesmo? Essas consequências que nós ainda, com os olhos materiais, não conseguimos enxergar, como a Leila está dizendo. Porque na realidade ele vinha falando da loucura, né? Que a Então, loucura também, se a pessoa tem esse suporte no Espiritismo, vai ajudando a ele a encarar os reveses da vida, as dificuldades, sem se abater de tal forma, psiquicamente, mentalmente, que ele fique com a doença mental. É isso que perfeito. Kardec diz. Obrigado, né? Leila. Porque aqui ele está falando da loucura e também do suicídio, num único tópico, né? Mas ele continua dizendo assim: postos de lado os que se dão em estado de embriaguez, já está falando do suicídio, de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, que não deixa de ser também ser um suicídio indireto, tá? É incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhes apontem. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Aqui agora ele já está fazendo uma argumentação tendo-se em vista a realidade espiritual que a Leila acabou de colocar. E que dentro dessa realidade devemos pautar nosso comportamento, ações e também as reações. Eu gostaria também só de voltar um pouquinho no tópico anterior, que quando nós conhecemos a realidade espiritual, que é esta que o Espiritismo nos traz, não estamos falando de outra, já que cada religião tem a sua realidade, mas falando da nossa, então recordamos o apóstolo Paulo, que ele nos dizia, recomendava mesmo com ênfase, que em tudo dai graças. Então, muitas vezes, quando somos visitados pelo infortúnio, pelas dores, até devemos receber isso com uma alegria. E nesta leitura não vai nenhum masoquismo. Mas por quê? Nós reconhecendo a realidade espiritual e sendo visitados por esses infortúnios, reveses de diferentes ordens, de rompimento de relacionamentos, enganos, traições, os infortúnios, né? A pobreza, a miséria, a doença. Então devemos nos alegrar porque estamos sendo testados, estamos em prova. Sabemos que é o nosso degrau evolutivo, provas e expiações. Continuando, então ele diz aqui: ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Eu até vou fazer
uma brincadeira, mas tem lá uma conotação muito séria. Então está faltando paciência. Olha, procure aonde existe essa paciência, vá lá e municie-se, faça o estoque. Então se imune facilmente de paciência. Então só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. Então nós vemos hoje, e constatamos muito duramente isso, a realidade de cada nucleamento familiar que foi vitimado de alguma forma por essa pandemia. Então, como é que falta esse chão? Esse chão que, se em outros tempos, nos tempos de serenidade, nos tempos de semeadura, cultivassem essa realidade que o Espiritismo nos traz, neste momento, colocando de uma maneira muito objetiva, o baque seria menor, seria mais fácil de suportar. Então, esse um dia só que se lhe assemelha à vida presente, nós nos encorajamos. E continua ele dizendo, o que é a vida em relação à eternidade, senão bem menos que um dia, nem um dia, portanto, mas para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. Podemos dizer o antídoto para a loucura, mas sobretudo para o suicídio, é necessária, é a trazida pelo Espiritismo. Porquanto, assumindo uma existência finita, ou seja, bem curtinha, que é a existência atual, mas a perenidade da vida, ou seja, a eternidade, a vida não se extingue nunca, outras realidades mais dolorosas nos despontarão. E os Espíritos nos esclarecem que aquele que põe fim ao curso da existência atual, através do suicídio, ele voltará numa próxima existência, para, com o número de anos que lhe serão acrescentados, completar o que agora ele próprio, no momento de desatino, ele partiu para o suicídio. É como se alguém que devesse viver 80 anos, aos 40 se suicida. Virá uma outra existência e viverá 40 anos e desencarnará por outros motivos. Então, fica aí essa realidade e para nossa reflexão. É verdade. Esse capítulo 5, itens 14, 15, na realidade, Kardec vai comentando até o item 17. Quem tem o Evangelho em casa, vale a pena ler o restante até o final da reflexão de Allan Kardec. A Sueli diz, como é difícil colocar isso em prática. Realmente, Sueli, nós estamos aqui fazendo uma breve reflexão, os benfeitores nos conduziram para esse tema, já quase que fechando o mês de setembro, que é um mês voltado para a reflexão, porque essa pandemia de tantos suicídios, que são assim, a cada 10 segundos, menos até, uma pessoa tenta suicídio. E muitas conseguem êxito. É um número imenso de pessoas diariamente fugindo pela porta do suicídio. E nós sabemos também que, infelizmente, países ditos evoluídos têm a eutanásia, tem o suicídio assistido, tem práticas que nós sabemos que não são as melhores. Mas, por outro lado, logicamente, Kardec traz aqui uma página de reflexão. E nós temos, assim, muito a analisar com relação a esse tema. As influências espirituais que a pessoa pode estar sofrendo,
a depressão, que a 90% das tentativas de suicídio são por pessoas que estão padecendo de depressão. Mas, assim, na nossa manhã, e numa reflexão do Evangelho, que nós queremos apenas pedir essa presença espiritual em nossos lares, dos benfeitores amigos, não temos como aprofundar. Mas o que é que podemos dizer em termos de auxílio espírita? Quando a pessoa consegue ir a uma casa espírita, quando a pessoa consegue assistir a uma live, ela consegue tomar um passe magnético, mesmo à distância, água magnetizada, se ela conseguir fazer a leitura de uma página, a leitura, um trecho do Evangelho, e com todo o apoio, com toda a assistência da família e dos amigos, essa dificuldade, essa pandemia, que é o suicídio, ela vai ser minimizada, mas para isso é necessário toda uma sociedade juntas para auxiliar. Porque nós sabemos que a pessoa, quando está sofrendo muito e que já chegou num ponto muito intenso de sofrimento, ela naquele momento, a única coisa que ela pensa é em que aquilo cesse, nem que seja por um breve período. Por isso é importante, por isso esse mês do Setembro Amarelo, para que toda a sociedade perceba que o depressivo não é falta do que fazer, não é a necessidade de, às vezes a pessoa diz assim, está precisando de um tanque de roupa, ou está precisando de um trabalho braçal. Não, nós temos que, juntos como sociedade, orarmos, se pudermos auxiliar, esclarecer e termos a doutrina espírita como um caminho que vai auxiliar a esses irmãos que estão padecendo. Mas é um processo e é difícil, sim, Sueli, é difícil colocar em prática. Por isso a necessidade do apoio da família, dos entes queridos, tanto para que aquela pessoa não sofra o processo de loucura, que é o que Kardec vem dizendo, e nem busque o caminho do suicídio. Okay. Aproveitando, mandando um abraço para a Alícia. Vários amigos chegaram aqui durante a leitura do nosso capítulo 5, itens 14, 15, 16 e 17, mas mandando um abraço para o Arnaldo, para a Leonice, para Maria Dolores e para todos os que estão aqui conosco nessa manhã do domingo. Eu ia fazer só uma proposta para que, já que nós estamos nesse Setembro Amarelo, teremos mais um domingo, né, dia 27, que nós continuássemos na semana que vem, concluindo esse tópico, né, o suicídio e loucura, comentando os itens 16 e 17. É uma boa ideia para a gente fechar essa reflexão de Kardec. Aí vocês ficam já convidados, né, e já se programem que a semana que vem a gente volta ao tema. Porque nós sabemos que quando a sociedade enferma, a taxa de suicídios tende a crescer na mesma proporção. E não tenhamos ilusões de que esse confinamento, isolamento, onde há muitas injustiças embutidas aí, inclusive muitas doenças que já estavam a caminho, elas potencializam-se neste momento. E muitos, até aqueles que a gente julgava ter mais equilibrados, vão buscar a porta estreita do suicídio. É um momento de uma reflexão que nós devemos absorver e, sobretudo,
envidarmos os esforços, não somente na nossa família, não somente no nosso círculo de amigos, mas vendo a sociedade como um todo, porque o comportamento social, ele espelha aquilo que está na intimidade dos lares. É verdade.